Vamos abrir rapidamente, assim como nós estamos, porque eu não vou poder ler todos os textos, eu vou citá-los. De repente, você depois pode, na internet, está aqui o nosso Alessandro passando, inclusive tem pessoas já ligadas para mim falando da mensagem lá na internet. Olha, eu vi o pastor Ednei lá na internet, lá no YouTube, etc. e tal. Então lá eu vou citar os textos daqui, se não tiver tempo, aí você acessa lá e você anota, entendeu? Então aí você vê lá com detalhe. 2 Coríntios, no capítulo 5, quem não trouxe a Bíblia aí, corre perto de um cristão. Irmãos, eu falo isso para incentivar você a estar com a Bíblia. Às vezes, nem sempre a gente pode estar. Versículo 17. Versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura. E as coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Amém? Deus abençoe. O que acontece? Pode sentar. O que acontece? Eu queria fazer aqui uma retrospectiva. Me perdoem, irmãos, que hoje, essa mensagem aqui, Deus me chamou a atenção. E a gente sabe que quando a Bíblia usa a expressão exortar, as pessoas pensam que é tirar o chicote e dar na cabeça dos outros. A palavra exortar ali é encorajamento. É claro que através do encorajamento existe uma chamada de atenção, né? E eu queria compartilhar com os irmãos sobre essa questão de se você nasceu de novo. Eu falava com um grupo de um seminário sexta-feira agora, que vocês têm observado que o crescimento da igreja evangélica no Brasil tem sido muito grande, não é? Amém. Muito grande. Inclusive, eu até comentei aqui que o IBGE ainda não divulgou isso de uma maneira muito clara, mas isso já está, parece que você já pode ver aí pelo site do IBGE, que esse último que foi feito agora, o número de evangélicos pode passar de 70 milhões no Brasil. Isso é uma coisa que espanta. Não é à toa que um rapaz lá de Roma escolheu aqui, daqui a 2 anos antes da Copa, para fazer aqui a chamada Caminhada da Juventude Católica. Não sei se vocês entenderam o que eu falei aqui. Foi escolhido o Rio de Janeiro. E você vê que parece que os papas gostam demais do Brasil. Deve ser a praia, o sol, mas não é isso não. É algo que está acontecendo aqui no Brasil, que está preocupando muita gente. Não é só religiões não, políticos, grupos de televisão, e isso espanta, né? E eu estava conversando com esse grupo, não tem tempo aqui, quem vier no seminário, quando a gente estudar aqui história da igreja, aí nós vamos trabalhar isso, vocês vão entender aqui. Que a igreja evangélica, eu não vou aqui perguntar, também até uma questão de ética, quem aqui nasceu na década de 30 ou de 40, não vai denunciar a idade, entendeu? Mas os que já chegaram na casa dos 70, a gente já tem uma ideia, né? Mas a igreja evangélica, a partir dos anos 40, 50, 60, a igreja evangélica quase não era citada nos meios de comunicação. Teve, sim, aí se alguém não sabe desse detalhe, isso ocorreu na história do Brasil, quando a Assembleia de Deus de Madureira, ela foi inaugurada, houve um convite para o presidente na época, então Getúlio Vargas, para vir, e o Getúlio viria, mas veio o vice-presidente, fugiu quem era o vice-presidente na época, que ele veio, e foi a única coisa assim, a nível nacional, que houve uma notícia, o presidente do Brasil visitando, e recentemente o Lula visitou ali a Catedral Presbiteriana, ali na Praça Tiradentes, por uma questão ali histórica, né, e política também, né, ele teve ali, mas, digo assim, hoje a realidade é outra, mas naquela época isso era muito difícil. Aí a igreja evangélica era basicamente inexpressiva. Claro que as denominações existiam, mas não se ouvia falar nisso. No final da década de 70, ali 76, 77, 78, 79, vão surgir grupos neopentecostais, Casa da Bênção,
Cruzada do Caminho Eterno, Igreja Brasil para Cristo, né? Essas igrejas, mais tarde, vindos da Nova Vida, que foi o Edir Macedo e depois o pastor R.R. Soares, que foram, só que o pastor R.R. Soares, ele tem origem batista, passou pela Assembleia de Deus, mas ele foi para a Nova Vida, trabalhou na Casa da Bênção juntamente com o Edir Macedo, eles são parentes, e depois eles se dividiram, aí um criou o Universal, outro criou a Igreja da Graça. E, de repente, a igreja começou a estar na televisão, começou a estar na mídia, começou a aparecer. Até então, quem começou com um programa de televisão, por incrível que pareça, botando evangélicos na televisão, foi a Rede Globo. Nos anos 70, a pessoa de Billy Graham, não sei quantos que lembram, era todo domingo, 6 horas da tarde, me lembro disso, 6 horas da tarde, tinha Billy Graham pregando. Porque Billy Graham tem uma projeção nacional. Mas depois, quem vai trazer uma família, talvez o pastor Joel aqui, estou chamando ele de antigo que nem eu, mas vai lembrar da família Rex Humber, da família Humber, que teve aqui no Brasil, e o Silvio Santos trouxe a família Humber, porque a programação da família Humber acontecia no SBT, e levou no programa. Eles estiveram no Maracanã, eu estive lá, até hoje ainda tem a revista que eles deram lá, na época. E aí foi quando começou, aí veio da Rede Tupi a Nova Vida, e tinha ali aparecia ali no finalzinho Paulo Brito tocando, cantando hino. Aí depois as igrejas evangélicas começaram a entrar na rádio, começaram a entrar na televisão, e começaram a ver uma coisa que até então ninguém conhecia direito: expulsar demônio e cura. Isso já acontecia nas igrejas pentecostais, como Assembleia de Deus, e essas que eu citei, trabalho de libertação. Mas as outras denominações não tinham essa expressão. Se alguém passasse mal numa igreja histórica, ou passasse mal não, se fosse um demônio, leva aí para o hospital, está passando mal, tirava, porque não tinha essa experiência no mundo espiritual. Mas a partir da final da década de 70, as igrejas evangélicas começam a se projetar, e as pessoas começam a ir nesses grupos, e então há um crescimento, que até então a gente tem que louvar a Deus por esses trabalhos que surgiram. Hoje a coisa está meio complicada aí, mas não é o detalhe que eu quero falar, mas isso foi importante para o crescimento da igreja, porque hoje a igreja evangélica hoje, só que agora parece que é moda ser evangélico. Todo mundo diz aí que é evangélico e tal, e tudo, mas isso foi importante. Mas aí eu faço aqui uma pergunta: será que nós estamos vivendo crescimento ou inchaço? Entendeu? Será que nós estamos vivendo crescimento ou inchaço? Por quê? Por quê? Vocês ainda me aguentam mais uns 40 minutos, homens? Amém. Amém. Então, vocês querem ver o Fantástico, é isso? Sei lá, alguma coisa aí, aquele chiqueiro que está dando aí, fazenda, tem óleo de porco aí, chiqueiro, tem um bando de porco lá, de imundícia lá, né? Então, olha só, o que acontece? Crescimento ou inchaço? Aí, se nós olharmos, eu coloquei aqui um detalhe: muitas igrejas e pouca mudança e pouca diferença. De um tempo para cá, estamos visto o programa evangélico aí a rodo. Melhor programa evangélico que certas coisas, mas tudo bem. Temos visto muita coisa. Mas será que está fazendo alguma diferença, alguma mudança? A gente vê em algumas comunidades aí carentes, comunidades aí onde o tráfico domina. Quantas igrejas evangélicas você vê ali? Muita, não é? Não é ou não é? Estou dizendo que você frequenta lá. Hoje mesmo fiz um evangelismo com a igreja, lá no meio da bandidagem, lá em Costa Baixa, cheio de arma, aquela coisa toda. E a gente vê aquela montoeira de igrejinhas, todo mundo lá da outra. Às vezes fruto de divisão. E por que não muda o lugar? Por que não muda o ambiente? Por que as coisas não são transformadas? Porque quando a igreja crescia, na época de John Wesley, Jonathan Edwards, esses homens que fizeram a história, mudava tudo. A sociedade mudava. Aí é a minha ironia.
eu trouxe aqui uma apostila que eu vou trabalhar esse assunto com os irmãos aqui, de vida cristã. Os tipos de crente, não vamos falar de todos, mas alguns tipos de crentes, aqui são mais de 60, eu sublinhei os mais famosos, que estão dentro de igreja. O crente mercenário só faz as coisas por interesse. Pastor, pode contar comigo, é porque ele quer alguma coisa. Às vezes ele está querendo interesse. Porque depois, se não é uma coisa do interesse, aquele mesmo irmão que se voluntaria some. Aí tem o crente tamanduá, linguarudo. Fala, já sabe o que é. O crente fala de todo mundo. O crente galinha da Angola, sempre está dizendo, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Você vai perguntar aquele irmão, olha por mim, não sei o que dificuldade, não sei o que lá. Né? Aí, junto dele tem o crente zorro, é o mascarado. Entendeu? Aqui ele é uma coisa, lá fora ele é outra, é a máscara. De dentro ele entra aqui mascarado. Olha, meu irmão, mas lá fora ele tira a máscara, ele é outra pessoa, ele não é um jeito dela Veiga, é um sujeito totalmente diferente. Né? Aí, depois, não sei aqui quem é do partido, mas eu peguei como uma referência, tem o crente PT. Aquele que só arruma confusão e é da oposição. Sempre é do contra. Sempre é do contra. Aquele crente que sempre é do contra. Levanta em Assembleia de Igreja Batista, tem muitos desses aí. Eu já participei de muitos aí, toda hora. Tem o crente Tarzan. Os glórias a Deus, eles são os mais altos. Oh! Mas como é que está a vida do crente Tarzan? Tem nada. Nem bicho ele consegue chamar, entendeu? Aquele grito, aquela. Parece até um super santo. Mas não tem nada disso, né? Aí nós temos o crente, depois do crente Tarzan, eu estou pulando alguns aqui. O crente ventilador. Fica só olhando a vida dos irmãos assim na igreja. E aquele veio, aquele não veio, e esse está com roupa nova. Ele é parente do tamanduá, mas só que ele fica olhando. Então ele fica olhando para lá e para cá. Você pode observar no culto, fica olhando o tempo todo, para lá e para cá. Aí depois tem o crente caipira. Não fala com ninguém. Ele chega, fica todo assim, conversa com o irmão, ele tal. Meu, há diferença de timidez, há diferença. Eu estou falando daquele caipira, aquele irmão que parece que com ele não tem conversa nenhuma. Eu estou falando dos mais conhecidos. Eu tenho um outro aí, mas eu estou pulando. O crente camaleão. Ele muda conforme a situação. Se a coisa está indo para um lado, a cor dele é aquela. Se é de outro, a cor dele vai ele sempre vai ficar no meio termo. Tinha até um programa naquele Vivo Go do Jô Soares, que tinha um camarada semelhante, o cara falando, está dando tudo errado. Realmente, está dando tudo errado, não sei o quê. A outra, não, está dando tudo certo. Aí ela também está pensando melhor, está dando tudo certo. E ele ficava assim, ó. É o crente camaleão. Olha, ele concorda, discorda, ele não tem uma posição. Aí tem o crente matemática, cheio de problemas. Esse irmão só chega com problemas, equações, etc. Ô irmão, de novo, o pastor tem que ser um verdadeiro professor de matemática para resolver esses irmãos aí, entendeu? Aí nós temos lá o crente agulha, só deixa furo. Sempre está furando ali. Ô irmão, meu crente agulha, dá furo aqui, dá furo ali, dá furo lá, dá furo para cá e para lá. Entendeu? Aí tem o crente carrinho de mão, só vai na igreja se for levado. Tem que empurrar o irmão, ô meu irmão. Se eu botar ele no carrinho e levar, que senão ele vai. Dia de frio, então, ele é parente do crente cascão. E vai chover, nem aparece na igreja. Pingou, às vezes é um passarinho, ele já acha que é isso e aquilo outro. Aí nós temos o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Conhece a música Gabriela? É aquele crente que não quer mudar. Ele não muda, ele sempre é o mesmo, está sempre nas mesmas coisas. Aí tem o crente Mauricinho. Sabe o que é o Mauricinho? Vive de aparência. O Mauricinho é aquele cara sempre que a gente olha assim, pensa que o cara tá... esse é o cara, mas aquilo é aparência, irmão. Não tem nada não, isso é semelhante ao sepulcro caiado. Não tem nada ali dentro. Não é? Vou pular alguns aqui. O crente zumbi não tem vida espiritual. Já viu o zumbi? Ele não tem vida espiritual. Está ali, está andando na igreja, mas você não vê vida espiritual nele. O crente carona só fala do testemunho de outros irmãos, ele nunca tem um dele.
Ele nunca fala da vida dele. Ah, mas eu ouvi uma mensagem assim. Ah, não sei o que, não sei o que. Mas ele não tem testemunho de vida. Ok? Ah, Jesus, é tanto. Estou mudando mais um aqui. Espera aí. E o crente da moda só faz o que está no momento. Se o momento na igreja evangélica é assim, ele está assim. Se o momento é assado, ele está assim. Se o momento é assim, ele é conforme a moda. Conforme, agora as pessoas estão cantando de alguma maneira. Aí tá, agora de outra, agora assim, agora é daqui. Eu não estou falando de inovação, de mudança, de ação de Deus, não. E esse aqui tem muito na igreja. A gente tem que ter um berçário maior. É o crente bebê. Ele ainda não cresceu. A gente tem que estar jogando chupetinha para ele, boneca, carrinho e tal. Se você falar mais alto, ele é semelhante a um crente cristal. Quebra e chora. Entendeu? Essa turma que eu falei aqui, né? Essa turma que eu falei aqui, será que nasceu de novo? Será que nasceu de novo? Eu não vou ler, eu vou citar o texto em João, Evangelho de João, capítulo 3, versos de 3 a 5. Jesus conversa com quem ali, irmãos? Nicodemos. E ele está falando sobre que assunto? Nascer de novo. E ele dá ali algumas orientações que para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer. E a palavra nascer ali, originalmente falando, é o sentido de algo que vem de cima na sua vida. De cima, vem de Deus. Uma mudança. E essa mudança, ela tem que ser radical? Sim. Totalmente radical. Romanos capítulo 12 fala de que? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai, a transformação, metanoia, uma mudança na sua vida. Uma mudança na sua vida, radical. E quem é que promove essa mudança? Quem é que faz essa mudança? Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 8 a 11, Evangelho de João 16, de 8 a 11, Jesus fala que ele mandaria quem? O Espírito Santo, outro, o Consolador. E ele convenceria, ele viria convencer as pessoas de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O que é do pecado? O Espírito Santo, quando você entrasse numa igreja, o Espírito Santo vai mostrar para você, ou pela mensagem escrita, ou pela mensagem cantada, ele vai mostrar que você é um pecador. Aí você leva aquele susto, eu sou pecador. E agora o Espírito Santo está mostrando, você é pecador. Mas aí o Espírito Santo mostra outra coisa. Há uma justiça. Deus pode te declarar justo. Como é que essa justiça foi feita? Lá no Calvário, quando Jesus morreu. Ele foi feito justiça em nosso lugar. O Senhor Jesus nos declara justo. Então ele está mostrando, se você é pecador, não tem esperança para você, tem uma justiça. Deus pode te declarar justo. O sangue dele pode te purificar de todo o pecado. Mas se você não quer nada com Jesus, mas se você não quer mudança de vida, existe um juízo. Está ordenado ao homem a morrer uma só vez, vindo depois juízo. Então existe um inferno literal, como eu e você estamos aqui. Jesus falou que nós não devemos temer aquele que pode matar isso, matar aquilo, mas aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Há um inferno, ele existe, ele é verdadeiro. Então, isso é o trabalho que o Espírito Santo faz. Mas quando ele trabalha isso, aí esse texto tem que ler, Romanos, vocês já leram isso de cor, Romanos 10, versículos 9 e 10. Acredito eu que todos nós já fizemos isso na nossa vida. Cada um aqui já fez isso. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a tua boca se crê para a justiça, e com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, você já confessou verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Acredite, você vai dizer sim. Mas depois, continue escutando isso que nós vamos falar, irmãos.
Será que você realmente nasceu de novo? Houve uma mudança na sua vida? Oh, Deus. Há uma necessidade para que alguém seja salvo, para se tornar filho de Deus. Eu vou citar de novo o texto, mas não vou ler. Atos 20 e 21. Arrepender dos seus pecados. Arrepender. Quem gosta ainda da coisinha do passado, então, meu querido, não aconteceu muita mudança, não. Eu tenho que me arrepender daquilo que eu fiz no passado. Entendeu? Todos são pecadores, todos precisam de arrependimento. Atos 20 e 21. E também Romanos 13 e 23. Colocar a fé em Jesus Cristo, que está também em Atos 20 e 21. Crer que Ele, que eu acabei de dizer, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele perdoa os meus pecados, etc, etc, etc. E terceiro, entregar a minha vida a Jesus Cristo. Então, arrepender dos meus pecados, colocar a fé em Jesus Cristo, entregar a minha vida a Ele. Aí tem 4 coisas aqui. Reconhecer que eu estava perdido, desejar mudar de vida, arrepender dos pecados, essa é a consequência, e entregar a minha vida totalmente na presença dele. Isso tem que ocorrer, isso tem que acontecer. Agora, tem benefícios na minha vida quando eu aceito Jesus Cristo? Há benefícios? Eu pelo menos encontro 7. Não vai dar tempo de eu ler todos. Eu estou falando tudo isso, irmãos, porque no final eu quero fazer um fechamento que eu vou me prolongar. Vocês já sabem disso aqui. Isso aqui é princípio de escola dominical. Todos nós sabemos disso. Princípios recebidos por alguém que nasce de novo. Os seus pecados são perdoados, 1 João 1,19. Você se torna filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Tem hora que a gente não para entender muito bem isso. Você e eu somos filhos de Deus. Aleluia. Em Cristo Jesus. Se eu sou filho de Deus, Ele é meu Pai. Irmãos, Ele é Pai. Só que alguns não estão entendendo isso. Isso aqui dá um outro sermão. O que é ser filho e o que é pai. Não é? Passa a pertencer à família de Deus. Efésios 2,19. Passa a pertencer à família de Deus. Nós estamos aqui, ainda que a gente não tenha vivido junto, não tenhamos assim convivido, mas aqui nós somos uma família. Irmãos, há pessoas na igreja, e eu acho que você deve ter essa experiência também, que às vezes é mais íntimo seu do que muitos parentes teus. Você tem irmãos que, como diz o provérbio, é mais chegado do que irmão. Tem coisa que você fala para o teu irmão em Cristo que você não fala nem em casa para tua mãe, para os seus irmãos, etc. Tá? Isso é família, isso é relacionamento. Isso só se consegue quando se nasce de novo. E eu olho para o meu irmão aqui e entendo que ele é família de Cristo. Quarto, isso já até falei aqui, mas eu estou botando nessa sequência, é justificado. Romanos 5,1 diz que eu sou declarado justo. Olha os benefícios de você que nasceu de novo. Seus pecados são perdoados, torna-se filho de Deus, passa a pertencer à família de Deus, é justificado, declarado justo, lá em Romanos 5,1, e passa a ter paz com Deus. Romanos 5,1 de novo. Passa a ter paz com Deus. O que é paz com Deus? Quando esse texto você lê todo ele de Romanos 5, você vai ver que quando Jesus olha para nós, sabe o que ele vê em nós a partir do momento que a gente aceitou Jesus Cristo? Está lá no texto. Sabe o que ele vê? Que o anjo, se passasse lá na Páscoa, se ele visse, ele não traria morte naquele lugar. Quando a gente aceita Jesus Cristo, quando Deus olha para mim, para você, Ele está vendo em nós o sangue do seu Filho. Você tem uma filiação de sangue com Jesus. Então, isso é para quem tem. Que temos aí, deixa para lá. Então, fica livre da condenação. Você fica livre da condenação, Romanos 8,1. Você está livre da condenação do inferno. E o 7, você recebe uma nova vida.
que a gente acabou de ler em 2 Coríntios 5,17. O que é essa nova vida? Em 2 Coríntios 5,17. Você agora tem novos propósitos. Você sabe que agora, quando você está em Cristo, a sua vida toda não passa a ter uma direção em Deus? Você agora tem novos hábitos. Você fumava, bebia, falava isso, falava palavrão, fazia isso, fazia aquilo outro. Mudou. Você também tem um novo comportamento? Tem ou não? Amém. Completamente. Seu comportamento é outro. Nova maneira de pensar? Amém. A mesma coisa. Isso aqui é benefício porque você nasceu de novo. Se isso aqui não está acontecendo, desculpe, você não nasceu de novo. Isso aqui tem que ser consequência de você nascer de novo. Agora, aqui que eu vou apertar um pouquinho. Tem que haver evidências. Tem que haver evidências de que você nasceu de novo. E eu peguei aqui pelo menos 7 evidências. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, queridos, com muito amor. Hoje eu falei isso com um grupo de diáconos lá na igreja, lá em Costa Barros. E é uma palavra que Deus tem falado no meu coração. Primeiro, antes de você falar, pastor, pegou pesado, pegou o cinto, nem botou um óleo na ponta. Olha só. Lá em Mateus 7, no último dia, Jesus vai estar julgando pessoas e alguns vão dizer assim: mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, falei em línguas, andei com sapatinho de fogo, fiz isso, fiz aquilo outro. Aí Jesus diz assim, o que ele fala? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Aquela pessoa foi usada por Deus para expulsar o demônio? Foi. Foi usada por Deus para curar? Foi. Os Deus usou ela para profetizar? Foi. Mas era uma ação de Deus, mas ela não tinha intimidade com Deus. Ela não tinha vida com Deus. E é quando Jesus diz assim, pratique iniquidade, a palavra iniquidade na Bíblia tem vários aspectos. Ali é falta de integridade e retidão. O que é integridade? Você não é inteiro. Tem gente que é pela metade. E reto é uma vida assim. Tem pessoa que tem feito crente tobogã. Sobe, desce, sobe, desce. Você vai olhar para o irmão, um dia está na igreja, um dia se desvia, um dia está isso, um dia está isso. O camarada está sempre assim. Ele não tem uma vida reta. Ele não tem uma vida reta. Então, essas evidências na sua vida tem que acontecer, que eu vou citar agora, se você nasceu de novo. Aí eu vou ter que tirar uma casquinha aqui para mim. Desejo de conhecer e praticar a palavra de Deus. Que está lá em 1 Pedro 2,2, nós vamos ler. E 1 João 3, de 3 a 5. 1 Pedro 2,2 e 1 João 2, de 3 a 5. Inclusive isso aqui pode ser até tema, quem sabe aqui do retiro, falar sobre o que é uma vida de cristão, o que é uma vida sendo vida cristã. Não é? Desejo de conhecer e praticar a palavra de Deus. Irmãos, fazendo uma ressalva aqui, para que ninguém fique triste. O pastor até falou aqui, já deu essa ressalva até por mim, mas eu vou dar de novo. Eu sei que muitas pessoas, por motivos justos, não podem estar aqui no seminário. Por motivo justo. Talvez outros não. Eu não sei. Cada um é que sabe. Há pessoas aí pagando absurdos para ouvir abobrinha. Tem gente que está pagando seminário de Sexnoé de R$700. E ontem eu poderia citar várias coisas aqui de que as pessoas estão gastando dinheiro a esmo aí com porcaria. Mas o que me espanta, irmãos, mas isso parece que é uma coisa que acontece em muitas igrejas, a gente não vê aquele desejo da pessoa conhecer a Bíblia, de se aprofundar na Bíblia. Essa semana mesmo eu estava vendo a CPAD, anunciou 2 livros, que eu já fiquei doido, meu Deus, eu tenho que comprar esses livros. Estou duro, mas não é isso. Pelo menos R$100 o senhor vai prover aí para me comprar essa semana sem mexer no meu orçamento. Quando eu vi, sabe o que eu penso na mesma hora, irmãos? Vou dizer isso com toda sinceridade, é aprender para ensinar. Eu vi imediatamente ali, eu preciso daquilo ali para eu ensinar os meus irmãos. Aquela ferramenta ali, eu vi ali, infelizmente os livros da CPAD são caríssimos, né? 2 lançamentos agora, fantásticos, que eu falei, caramba, isso aí é bom para mim.
Aí a gente vê algumas pessoas, não estou dizendo que todo mundo tem que ter o meu ritmo, mas não estão nem ali para aprender, nem a escola dominical, nem a escola dominical, é dormir. Irmãos, eu sei que às vezes você trabalha de segunda a sexta, a gente entende isso, por isso que eu estou dando essas ressalvas, a gente entende isso, mas a gente conhece que alguns irmãos não vão na igreja, no descanso, mas está vendo lá, o cara pescando lá, não sei aquela pescaria que tem de manhã, está vendo outras coisas, aquela coisa toda, mas não foi na igreja. Mas não foi na igreja, não renunciou, não tem desejo de aprender a palavra de Deus. E olha, nós estamos vivendo um tempo que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo 4, verso 1, nos últimos tempos muitos vão se afastar, dando ouvido à doutrina de demônio, a ensino de demônio. Tem muita comida estragada sendo ensinada aí em supostas igrejas evangélicas, e muita gente atrás disso. Então, se eu não tenho desejo de aprender a palavra, como é que eu posso dizer que eu nasci de novo? Se nem a Bíblia eu ando com ela. Outro, procurar seguir o exemplo de Cristo, viver para Ele. Lá em 1 João 2,6 diz isso. 1 João 2,6, de andar como Ele andou. Procurar seguir o exemplo de Cristo. Jesus é o nosso modelo maior. Então, se Jesus ele disse isso, eu vou segui-lo. Seguir os seus passos, como disse esse texto de Pedro aqui. Os passos de Jesus. Ele é o nosso